Estamos iniciando o primeiro Eu Podcasting, um programa de entrevistas relacionados ao Vale do Taquari. E a primeira entrevistada é Juliana Demarque, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado. Vamos falar sobre dengue, sobre vírus e vários outros assuntos. Bom, estamos chegando no período mais frio. Agora dá uma amenizada porque ele entra em estágio de hibernação. Hibernação, latência. Mas não é muito período também, não é um tempo muito longo, né? Vai Não. até quando? Vai até que? A gente trabalha setembro, aqui... novembro? Isso, de junho a setembro, o mosquito teria uma atividade muito reduzida nesse período. Mas a gente sabe, vem observando que nós não temos mais um período contínuo de temperaturas frias, né? Então, pode haver um aumento da proliferação do mosquito, mesmo em julho, mesmo em setembro, havendo ali aumentos de temperaturas. A gente já teve meses de julho com temperaturas próximas aos 30 graus. Então, tendo ambiente favorável, o mosquito vai se reproduzir nesse período também. Como eliminar o mosquito? Hoje, a única forma de eliminar o Aedes aegypti é a eliminação de potenciais criadouros, né? Então, o que eu preciso na minha residência, no meu ambiente de circulação, é eliminar a possibilidade de ter garrafas, baldes que coletam para coletar água da chuva, ralos que estejam na área externa. Então, isso é muito importante. A gente observa muitas larvas nesses ralos de área externa que acabam acumulando água da chuva. E não dá para ver essas larvas a olho nu, né? A larva, sim. A larva gente consegue. não consegue observar o ovo a olho nu, mas a partir do momento em que a larva eclodiu, já em alguns dias ela é visível a olho nu. Qual que é? Tem uma que eles chamam de vira-comporta, né? Que ela vai virando. Essa não é essa? Ela é uma larva pequenininha, né, Muito de grande. alguns milímetros, que é possível perceber, mas que no microscópio se consegue ver a diferença de uma larva de outro mosquito e a larva do mosquito Aedes aegypti. A Pessoal da olho nu produção não é perceptível a diferença. Dando né? risada do combota, mas não tem uma larva que ela fica, né, se retorcendo Sim, a movimentação dela é assim. Não é essa. Mas então é muito difícil também de combater. Precisa estar o tempo todo limpando as vasilhas, precisa estar escovando a borda. Isso. A orientação é que se evite esses objetos que possam acumular água. Hoje a gente tem muitas pessoas que gostam de coletar água da chuva para aproveitar em limpeza, em irrigação de hortas, enfim. Então, um cuidado muito importante. Pode coletar essa água da chuva, mas ela tem que ser feita uma coleta imediata e esse recipiente ele precisa ser fechado. Uma telinha, eu já vi alguns colocam uma telinha por cima. Isso, tem uma tela que pode ser usada. Nos ralos, a gente orienta até a possibilidade de usar meia calça de nylon. Então, essa meia calça normal que as mulheres usam, ela pode ser uma proteção bem importante para colocar nos ralos. Além disso, se colocar água sanitária no ralo, Sim. ajuda também? O hipoclorito é um dos únicos, que é a Quibo, água sanitária, enfim, é um dos únicos ingredientes que se recomenda e que se sabe que faz esse controle. Então, a água sanitária, ela elimina as larvas. Pode ser colocada no ralo, ou a cloração da piscina, ela é muito importante. A gente não tem hoje a piscina como um dos nossos maiores... Não é o vilão, a piscina não é o vilão. Não é o nosso vilão na proliferação da dengue. São muito mais os recipientes menores, mas a piscina ela precisa também estar bem clorada. Quem tem caixas d'água que fazem o recolhimento da chuva, então esta água também, caixa d'água tapada com a cloração adequada para que se consiga então reduzir essa proliferação. Bom, tem vacina para dengue? Dezembro agora de 2023, então, foi introduzido no calendário nacional a vacina. O Brasil é o primeiro país do mundo a disponibilizar a vacina no calendário nacional, né, no calendário do Ministério, de forma gratuita. Porém, ela está chegando ainda de uma forma gradativa. É o país, o único país que colocou à disposição da população foi o Brasil. De forma gratuita, gratuita. É o Brasil. Mas Isso. Outros países já têm. Outros países já têm. Inclusive, hoje a vacina que está disponível a nível de Brasil, ela é uma vacina produzida por um laboratório japonês, né? E o Brasil, é confiável, vacina ela confiável. tem um período de estudos muito significativo.
uma resposta imunológica importante e sim, ela vem dentro de toda uma estruturação adequada quando se fala em vacinas. Porém, esse laboratório ele ainda tem uma capacidade de produção muito limitada. As doses que vieram, então, esse primeiro contrato que o Ministério fez, vai, num primeiro momento, atingir cerca de 520 a 530 municípios do país. Por isso que a gente não consegue comprar na rede privada. Porque Isso. o Brasil comprou toda a exportação porque eles conseguem produzir pouca vacina, é isso? Exato. Até dezembro, essa vacina ela estava disponível, porque ela é autorizada pela Anvisa no Brasil desde fevereiro de 2023. Estava disponível nas farmácias Estava normais, né? Hoje não tem mais. Na rede privada de vacinação. A partir do momento que o Ministério da Saúde fechou um contrato de exclusividade com esse laboratório, ele deixa de atender esta demanda da rede privada e fornece toda a sua produção para o Sistema Único de Saúde. E sabe qual é o valor da vacina? Não, na rede privada, não sei que valor está Estava no assim. momento, mas ela estava nos últimos tempos mais de R$500 a dose. A dose. A dose são 2 Mas doses. que bom, né? Graças ao SUS, né? Então conseguimos Isso. de maneira gratuita, né? Isso, nesse momento sim, mas ela vai demorar um pouquinho para que consigamos ter em todo o país. Temos a vacina do Butantan também, uma vacina que já vem desde 2012 em estudo, uma vacina que aparentemente está se mostrando muito eficaz e que logo também nos próximos anos a gente vai ter à disposição e aí sim numa escala maior, podendo contemplar o país todo. Que bom que o SUS fornece isso de maneira gratuita. Isso, dentre todas as vacinas, né, que o Ministério da Saúde fornece, também a incorporação da vacina da dengue a partir de agora. Bom, Juliana, eu gostaria que falasse para nós também alguns sintomas que a dengue provoca, né? Eu sei que tem algumas coisas bem características da própria dengue. Quais que são eles? Bem, a vacina da dengue, a gente sempre trata ela como uma doença febril aguda. Então, um dos principais sintomas é uma febre alta e de início muito súbito, né? O paciente pode não estar apresentando nenhum sintoma e, dentro daquele período, vai apresentar uma febre alta de 38,5, 39 graus, normalmente associada a dor de cabeça, dor do corpo, em alguns períodos pode apresentar vômitos, mas a febre, a dor de cabeça e a dor no corpo são os 3 principais sintomas para que a gente pense em dengue. Primeiro isso. A dor no fundo dos olhos é depois disso? Não, então, ela já pode vir junto com a dor de cabeça, de uma forma geral, essa sensação de fotofobia, né, de dificuldade de ficar na claridade, uma dor bem característica no fundo dos olhos, pode vir já nos primeiros momentos. Porque agora tem muita dúvida, né? Algumas coisas, ou é a Covid, né? Porque ainda estamos, né, numa época que muita gente pega Covid, ou dengue. E aí tem coisas diferentes, né? Tem. Hoje, nesse momento, a gente está com uma circulação viral muito importante. A gente está com Covid, influenza H3N2, a gente está com dengue, a gente está com rotavírus, nós estamos com uma gama muito grande de vírus mapeados, fora todos os outros que a gente não consegue identificar laboratorialmente. Muito trabalho para ti. Bastante. Mas tem algumas características que a gente pode atentar, né? Então, a dengue, ela não traz nenhuma associação de sintoma respiratório, né? Então, o paciente está com febre, está com dor de cabeça, mas tem associado ali uma dor de garganta, uma coriza, enfim, a gente vai reportar para um quadro respiratório, ou por Covid, ou por influenza. Não dengue. Dengue não ataca a garganta dengue e respiratório. Não temos nada de sintoma respiratório quando a gente fala em dengue. Então, eu vou ter a febre, vou ter a dor de cabeça, vou ter a dor no corpo, mas não terei sintomas respiratórios associados. Quando a gente fala numa virose, eu posso ter a febre, eu posso ter a dor no corpo e eu vou ter diarreia, né? A dengue, ela não traz uma diarreia líquida, né? Ela traz uma outra característica gastrointestinal que não uma diarreia líquida. Então, existe sim sintomas que o médico já no primeiro atendimento consegue diferenciar. E esse é o ponto principal, buscar o atendimento médico logo no início dos sintomas. Juliana, quanto tempo trabalha já na área da saúde, diretamente com vírus, com todas essas patologias que a gente está vendo aqui? Há quanto tempo já? Eu trabalho já com a saúde desde 2002, nem vamos dizer quantos anos isso dá, né, Joel? Melhor não. Mas diretamente com vigilância epidemiológica desde 2013. Bom, e tem percebido um aumento das doenças? Nós, seres humanos, estamos mais fracos,
né? Estamos ficando doentes mais rápido, né? Até porque eu falava esses dias com um médico amigo, dizia, Joel, quem mora num sítio, se os meus filhos, por exemplo, que não moram em sítio, não têm contato com a natureza, são de apartamento, quando forem para o sítio, certamente vão ter rinite, algum quadro viral, porque não estão acostumados com aqueles vírus, aquelas bactérias, aquele ser vivo que está no sítio e que eu não encontro no meu apartamento. Nós estamos cada vez mais se isolando da natureza e por isso mais doentes ou mais suscetível a pequenos vírus ou vírus até letais, como é o caso da dengue e Covid? A gente vem com uma adaptação dos vírus, né? Então, hoje, por exemplo, o dengue não era algo do nosso convívio, né? A gente vem com o SARS-CoV, né, que é a Covid-19, a gente não tinha esse vírus circulando. A própria influenza mesmo, a gente começou a ter caso da influenza A 2009, 2010, que é uma gripe, né? Que é a gripe comum que a gente fala, que inclusive estamos em campanha de vacinação, né, as pessoas podem buscar. E esses vírus eles foram se adaptando aos mais variados meios. A urbanização das pessoas também propicia a circulação viral de forma mais rápida e que a pessoa se torne mais suscetível. A gente pode pensar a questão da alimentação, né, que também é algo importante quando a gente fala de resposta imunológica. O viver muito tempo, fico muito tempo no meu apartamento, circulo pouco. Temos muitas mães, às vezes, que falam, eu vou esperar meu filho ficar maior para depois colocar na creche, porque se eu boto na creche, ele vai ficar doentinho. Na verdade, em qualquer momento da vida que essa criança for para o meio escolar, ela vai fazer as infecções de repetição, porque ela vai entrar em contato com vírus e bactérias que até então desconhecia no seu meio familiar. Então, é normal isso, né? O ser humano ele precisa se expor e ele precisa fazer essa resposta imunológica aos mais variados agentes, né? O que a gente monitora e precisa ficar atento é a quantidade de pessoas que adoecem e evolui por uma situação de agravamento ou algo que precise um acompanhamento mais específico. Devido à alimentação, pelo que tu falou, nós estamos ficando mais frágeis, então não? Uma coisa que se pontua muito é a questão do excesso de alimentos industrializados, né? Então, a partir do momento em que eu tenho uma dieta basicamente vinculada a alimentos industrializados, a gente perde toda aquela proteção, aquelas vitaminas e nutrientes de um alimento in natura, né? A gente sabe que eu vou tomar um suco de caixinha, não é a mesma coisa do que eu comer uma laranja, ou enfim. Então, além de não ter os nutrientes totais e in natura, a gente acaba também tendo um acréscimo, né, de produtos químicos na nossa alimentação que acabam interferindo na resposta imunológica. E se a gente pensar nisso, né, a gente nos anos 1910, por aí, nós vivíamos em média 40 anos. 1950, 50 anos. Hoje a média do brasileiro é 76,6. Nós estamos vivendo mais, né? Estamos durando mais tempo, mas parece que tem muito mais vírus do que tinha anteriormente, né? Como é que tu vê essa relação? Nós estamos vivendo mais tempo, nos alimentando até pior do que era antigamente, né? A gente acho que se alimenta não é tão natural, muita coisa industrializada, refrigerante, né, massa pré-pronta, carne agora tem pré-pronta. Como é que nós vamos ver isso daqui a alguns anos? A gente evoluiu bastante. A questão científica, nós evoluímos muito em tratamentos de doenças que antes as pessoas acabavam evoluindo a óbito mais cedo. Então, a gente pode falar das doenças cardiovasculares. Hoje a gente tem a questão, fizemos transplante de coração, evoluímos muito nos exames que identificam essas doenças cardiovasculares, né? O diabetes era uma doença que evoluía muito a óbito, pacientes evoluíam a óbito. Hoje a gente qualificou muito o diagnóstico e o acompanhamento do diabetes. Então, a gente evoluiu muito nesse controle dessas doenças de base. Mas a questão dos vírus, a partir do momento, como a gente já colocava aqui, nós vivemos em grandes centros, em grandes áreas urbanizadas, essa proliferação dos vírus ela vai aumentar também. E a nossa capacidade de identificá-los também
ela aumentou bastante. Então, anos atrás, a gente não falava que tínhamos identificado o vírus X, vírus Y, enfim. Se trabalhava mais até com identificação de bactérias ou nem bactérias. Hoje, a gente também evolui cientificamente para poder identificar e aí ter esses vírus mapeados e identificados. Bom, a respeito da dengue, né, que tem trabalhado muito e foi o convite de maneira especial, como é que nós estamos no estado? Agora, esse ano, então, 2024, o Estado está em alerta desde o início do ano. Se mostrou diferente dos anos anteriores, porque antecipamos muito a confirmação de casos. Em números absolutos, a gente ainda está um pouco atrás de 2022, que foi o pior ano do Estado. Porém, já ultrapassamos 2022 em número de óbitos, né? Nós tivemos lá em 2022 66 óbitos. Nós já estamos com 69 confirmados, isso até a sexta-feira, que é o último boletim. 69 no estado. No estado, foi o último boletim. A grande maioria são jovens ou pessoas mais de idade? A grande maioria são idosos, né? Então, hoje, quando a gente fala em dengue, a gente tem alguns grupos. Ela é transmitida dentre todas as faixas etárias, mas o agravamento ele tem se dado em pacientes idosos, normalmente com alguma doença de base, alguma comorbidade associada, ou crianças muito pequenas, né? Além das gestantes. Então, esses são os 3 grupos principais quando a gente fala em possibilidade de agravamento da doença. Com mortes, 69 mortes já no estado, e acha que agora vai amenizar devido ao frio que vem? Vão dar uma estabilizada nas mortes no estado e também aqui na região, não? O que acredita-se é que até a metade do mês de abril, então, né, quando a gente trabalha, já estamos aqui na metade do mês de abril praticamente, seria quando o pico da doença ainda estaria acontecendo. Então, espera-se que pelo menos mais uma semana a gente ainda esteja numa crescente de casos, mas a partir dali os casos eles começam a diminuir. Então, o clima começa a ficar mais ameno, a atividade do mosquito ela diminui e a tendência, então, dos casos é diminuir. A gente sim está com mais casos de óbitos do que tivemos lá em 2022 no estado. Acreditamos que tenhamos mais até o final dessa sazonalidade, que a gente sempre trabalha o período mais crítico de outubro de um ano até maio do ano seguinte. Então, acredita-se que tenhamos mais. E a tendência é a diminuição, então, a partir da segunda quinzena do mês de abril. Bom, tu falava e eu lembrei de uma situação do mosquito, que o mosquito não é aquele que faz barulho, né? Aquele que fica zunindo no ouvido da gente. O Aedes aegypti não é esse, né? Ou é esse? Não, esse é o pernilongo, né? Pernilongo. Que a gente fala. E normalmente a atividade dele é mais à noite, na madrugada. O Aedes aegypti, o transmissor da dengue, ele é um mosquito silencioso, então a gente não ouve ruído e ele tem a sua atividade mais intensa no início da manhã e no final da tarde e início da noite. Quando está escurecendo. Na madrugada, dificilmente ele vem. Na madrugada, a gente não percebe a atividade desse mosquito. Então, o que se percebe na madrugada são outros mosquitos, mas não transmissores da dengue. Mas só nós estamos numa situação delicada, né? Ou a gente fica com o barulho do mosquito, ou então aquele que a gente não escuta e nos passa uma doença. Isso. Então, o objetivo sempre é tentar identificar esses possíveis criadouros. O pernilongo, quando a gente fala, ele é mais difícil da gente eliminar, porque ele não normalmente pode ter a sua proliferação em lago, em matas, enfim, né? Mas o Aedes aegypti a gente tem como eliminar, né? Fazendo essa identificação de possíveis criadouros na nossa residência ou no entorno dela. Qual que é a diferença visível dos dois? O pernilongo ele é um mosquito um pouquinho maior, mas com uma característica, uma cor marrom. Né? E o Aedes aegypti ele é um mosquito um pouco menor e ele é preto e branco, né? Então a gente vê ali um mosquito que tem as patinhas, né? Ali as perninhas, enfim, com risquinhos pretos e brancos, né? O corpo também a gente identifica. Então, visivelmente o Aedes aegypti ele do pernilongo ele é claramente diferenciável. Né? A gente tem outras espécies semelhantes ao Aedes aegypti que não são transmissores, né? Que pode confundir ali um pouquinho, mas do pernilongo e do Aedes aegypti a gente consegue definir bem ali a diferença. Que coisa boa, pelo menos isso, né? A gente sabe aquele que está nos incomodando, né? Mas é muita coisa que a gente tem que ficar ligado, né, Juliana?
pernilongo, a gente tem que cuidar com os animais peçonhentos, com o vírus. A pandemia, em 2019, quando começou ali, a gente começou a usar máscara, né? Tem uma dúvida até hoje, né? Se deve usar máscara, não deve usar máscara. Como fazendo, né, parte de um centro tão importante, né, centro de epidemiologia, né, aqui em Lajeado, não é centro, é a vigilância, né? Tu é a favor ou contra o uso da máscara? Olha, o uso da máscara, dentro do que tínhamos, né, naquele momento, lá em 2020, quanto às definições, era o que se apresentava de uma maneira mais eficaz. Foram investidas várias ferramentas, enfim, que era o que se tinha para o conhecimento daquele momento. Hoje, quando se fala em máscara, a orientação é que a máscara, se for utilizada para evitar essas transmissões virais, ela seja utilizada pelo paciente que está com sintomas, né? Então, hoje a gente não trabalha mais com a máscara de pano, quando o paciente ele está sintomático respiratório e ele precisar circular, enfim, a orientação é que esse paciente faça uso da máscara cirúrgica. Ou pacientes que tenham algum comprometimento imunológico, né? Pacientes que estão em tratamento com quimioterapia ou algum outro tratamento que baixe muito a imunidade, se for se expor, a orientação é que faça uso de máscara. Então, apenas nessas situações, o uso indiscriminado e população geral, usar a máscara para evitar me contaminar por algum vírus que esteja circulando, não tem essa indicação. Então, se eu estou muito gripado, por exemplo, né? Também alguns, o Japão usa muito também, né? Eu estou gripado, eu vou para um supermercado, o ideal seria usar máscara. A orientação é que a pessoa utilize máscara. Para mim não passar para outra através de um para espirro. Não transmitir para as outras pessoas. Esta é a orientação. Hoje se trabalha mais quando a gente tem o vírus identificado, um SARS-CoV, né, que é a Covid-19, uma influenza, mas se o paciente quiser fazer uso, ela está indicada para o paciente sintomático. Até é de bom senso isso, né? Eu estou gripado, eu preciso ir no mercado, por exemplo. Aí eu posso, o ideal seria ir de máscara, né? Isso mostra a minha preocupação com as outras pessoas. Com o coletivo. E outra coisa muito importante é a nossa lavagem de mãos, né? Então, o fato de eu estar sintomático respiratório e estar fazendo uso de máscara vai evitar que eu coloque a mão na boca, coloque a mão no nariz, enfim, e acabe colocando a minha mão sem higienizá-la em vários outros produtos que as pessoas também vão acabar entrando em contato. Então, seria uma forma de diminuir ou fazer uma barreira de transmissão das doenças. Bom, a Juliana Demarque, né, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, veio da onde, Juliana? Eu sou de Progresso, interior de Lajeado. Na época era Lajeado. Pertencia, depois se emancipou. Pertencia a Lajeado, depois se emancipou. Assim como outros municípios, Sério, Boqueirão, Progresso se emanciparam, Marques Souza. Isso, Canudos, né? do Vale. Santa Clara e Forquetinha, foram os municípios que se emanciparam. Bom, e por que tu foi para esta área? Por que a Juliana escolheu essa área para trabalhar? É uma questão bem interessante, né? Então, eu sou da área da enfermagem, então desde 2022, e trabalhava essencialmente com assistência, né? Então, em hospital, em unidade básica de saúde, e surgiu a oportunidade de trabalhar na vigilância epidemiológica lá em 2013 para 2014. Confesso que num primeiro momento a minha ideia foi isso não é para mim, é algo muito burocrático, eu gosto de atender, eu gosto de estar na assistência, mas a partir do momento que tu vai conhecendo e entendendo toda a dinâmica que é uma vigilância epidemiológica e o papel da vigilância na identificação e na prevenção destas doenças, a gente acaba se apaixonando, né, e não quer mais sair. Então, a partir dali, segui a minha especialização. Hoje eu tenho 3 especializações em epidemiologia, né, em saúde pública, em profissionais da saúde, em epidemias, né? Então, é uma área que me encanta muito e uma área que a gente não consegue chegar ao término dela, né? Então, todos os dias tu está aprendendo algo e evoluindo em algum conhecimento. Até porque a vida se transforma, né? E aí, vírus que não existia, passa a existir, outros que nós achamos que já foram erradicados voltam, né? Como já aconteceu várias vezes na história humana.
Então, e trabalha mais nos bastidores, né? Como enfermeira, trabalhava mais à frente, né? Isso, mais na assistência direta aos pacientes. Hoje isso. fica mais nos bastidores. Hoje a gente fica ali monitorando e avaliando mais nos bastidores das ações. Que são decisões diferentes, né? Mas tão importante quanto, né? Porque eu atender um paciente é muito importante, mas talvez eu pensar num coletivo de 100 mil habitantes, que é o caso de Lajeado, também tem a sua importância extraordinária. Isso, e o atender ao paciente também depende muito dessas determinações e dessas avaliações que são avaliadas dentro da vigilância epidemiológica. Então, muitos protocolos, muitas ações, elas são instituídas a partir do que a gente avalia como vigilância epidemiológica. Juliana, muito obrigado por ter participado. O primeiro podcast, né, a primeira entrevista do Eu Podcasting foi com a Juliana. Obrigado por ter vindo, ter aceito e ter nos dado uma aula de como se comportar e conhecer um pouco mais esse bichinho que traz tanto prejuízo e que nos deixa tão preocupados. E se vem se adaptando de forma muito rápida, né? Então a gente precisa tentar medidas para controlar, não é? Prazer, Joel, participar, foi muito bom, uma experiência nova também para mim, né? Sucesso nessa tua empreitada e vai ser de grande valia para a comunidade, com certeza. Eu que agradeço. Essa Juliana Demarque, ela, portanto, da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, falando um pouco mais sobre a dengue e todos os cuidados que nós devemos ter. Deixamos alguma coisa para trás ou ficou tudo bem esclarecido? Acho que o básico a gente já conseguiu, né? O básico tem a gente já conseguiu, tem bastante coisa, mas entendendo que cada um é responsável pela sua residência e pelo seu entorno e que a forma melhor é eliminar esses possíveis criadouros já é de grande valia e é o que a gente precisa no momento. Certo. Juliana, obrigado mesmo. Obrigada. Ficou show de bola, muito bom. Depois a gente vai editar, vai cortar, vai fazer os recortes que